Olá, pessoal. O tema de hoje é assistência a extraterrestres. É muito interessante a gente trabalhar a ideia do universalismo, né? Porque a maioria de nós vivemos nesse mundo que é avassalador, é urgente, exige de nós dedicação, tempo, esforço, e isso acaba tirando de nós a dimensão universalista do nosso ser, né? Como nós somos cidadãos do universo e conectados a todo o universo sem fim. E isso, por vezes, se perde de nossa consciência, porque nós não temos essa sensibilidade e nem conhecimento para isso. E uma das oportunidades que a mediunidade traz é ampliar esse processo. Quando feita com seriedade, é ampliar esse processo e quando há maturidade e entendimento por parte do grupo. Então nós vamos fazer um relato de caso e depois as explicações, onde houve uma assistência durante um período, anos atrás, a desencarnados, espíritos desencarnados, mas que se percebeu, eles tinham uma aparência em comum, mas que não era deformante. Eles estavam até feridos com alguma espécie de manchas ou radiações, mas eles tinham uma aparência diferenciada e foi informado que eles não eram o socorro que estava sendo dado, não só aqueles que deram comunicação, mas há muitos outros que foram trazidos. Eles não eram deste planeta. E aí a gente sequer imagina da possibilidade da reunião mediúnica fazer assistência a pessoas que habitam outros orbes, outros mundos. E é fascinante você perceber que o trabalho bem feito, com seriedade, foi dado àquele grupo a oportunidade de fazer assistência a esses seres. Na verdade, eram muitos, não todos, nem sempre. Vamos dar uma informação importante. Nem sempre os 4 ou 5 espíritos que vêm numa reunião mediúnica são apenas aqueles. Eles apenas são a ponta do iceberg de uma assistência maior. Então muitas vezes tem bem mais, e havia um grupo maior do que os que foram assistidos, e foram se repetindo durante as semanas a assistência, e eles eram de um mundo, um outro planeta. Eles tinham uma aparência diferente da nossa, e houve um cataclisma planetário. Não foi uma questão de má preservação, não foi guerra, foi um processo do planeta. O planeta entrou numa situação em que o Sol desse planeta acabou, depois de muito tempo, entrando num ciclo. Não foi dado muita explicação, mas o fato é que o planeta ficou sem condições, naquele momento, de ter vida biológica, e houve um grande apocalipse planetário, e as pessoas desse mundo, além de sofrerem forte radiação solar, a água praticamente desapareceu. Ainda havia vida, mas
não a vida consciente, autoconsciente. Ainda havia vida animal no planeta, mas muito pouca. Ainda havia oxigênio, mas as condições para a sobrevivência dos seres sencientes, dos seres autoconscientes, não existia mais. Então houve uma grande evacuação e esses espíritos então foram trazidos para assistência e logo mais seriam postos para reencarnar aqui. Então, provavelmente, outros daquela população foram para outros mundos, não sabemos exatamente a porcentagem, mas muitas dessas pessoas vieram, que foram tratadas, elas reencarnariam aqui, neste planeta. Então o tratamento foi feito. Alguns dos médiuns presentes tiveram vidas naquele planeta. Aquele planeta, eles tinham uma ligação com aparência reptiliana. Não vamos fazer comparação com os nomes da ufologia, porque esse é um caso específico e não vamos fazer nenhum tipo de associação a fenômenos ufológicos de identificação. Mas naquele planeta a vida tinha uma preponderância aquática muito mais intensa do que a nossa, e os seres sencientes, os seres autoconscientes, eles não têm aparência, eles não eram mamíferos propriamente dito, eles eram algo que nós poderíamos chamar de reptilianos. Não temos maiores detalhes, maiores dados, mas o planeta perdeu as condições deles sobreviverem, porque eles precisavam viver em local com muita água. E isso não existia mais lá, o planeta, como a gente falou, e mesmo esses processos, eles foram então tratados. Uma questão: muitos médiuns tiveram vidas lá. Então, não é uma coincidência que essas pessoas vieram ser tratadas. Havia uma afinidade. Em algum momento, algumas pessoas tiveram experiências nesse planeta. Evolução. O nível das pessoas de entendimento é similar ao nível de entendimento humano. O nível de aprendizado que se pode ter lá é mais ou menos parecido em termos de avanço ético, psicológico, emocional, parecido conosco. Mas não é, digamos assim, em termos de tecnologia de ponta, não era parecido conosco. Mas eles não eram, digamos assim, você não pode avaliar as experiências que se tem naquele planeta como inferior ao do nosso planeta pela tecnologia. No campo da psicologia, do entendimento da psique, espiritualidade, eles eram parecidos com o nosso planeta, com a média humana atual. Né? Então, não era um planeta inferior ou superior. Os mentores desse planeta vieram juntos com seus tutelados, né? Todos os que foram atendidos traziam deformações devido à radiação solar ou algo parecido. E eles ainda guardavam baixa lucidez, como acontece aqui, e foram tratados como a gente trata desencarnados humanos, terrícolas de baixa lucidez. Mesma coisa.
não é? Uma vez tratados, eles iriam começar todo um processo de readaptação perispiritual, já que a aparência original perispiritual deles não era igual à nossa. Como isso ocorreu ou está ocorrendo, nós não sabemos. O que nós sabemos é que antes deles reencarnarem, eles fariam esse longo período de adaptação perispiritual, né? Lembrem-se, não são espíritos de grande evolução que têm um grande domínio da forma, de tudo mais. São pessoas como nós. Então o processo obedece a questões gradativas. O corpo físico dele, e seguindo o padrão dos condicionamentos, eles têm uma altíssima capacidade de visão, muito superior à nossa. Nós não sabemos que repercussão isso fará quando eles reencarnarem entre nós. Não sabemos como vai ser essa adaptação perispiritual deles e nós, e como vai ser a visão deles, se por acaso eles vão ser alguma espécie de paranormal ou vidente, já que o processo deles de visão mágica é bem superior ao nosso, né? Bem como a afinidade deles com a água. Mas nós não temos nenhuma informação sobre isso. O interessante é nós sabermos que eles eram extraterrestres e não espíritos deformados com aparência sauriana, né? Reptiliana. E o fato de que eles foram assistidos e algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que prestaram assistência como médiuns eram pessoas que tiveram vidas naquele planeta. Será que isso é uma pré-condição? Não sabemos, acredito que não. Mas, obviamente, que eles vão escolher os limites, o que oferece menos resistência, não é isso? Outra coisa importante, para entender todo esse conceito, precisamos entender o conceito de reencarnação enquanto lei de progresso. Nós reencarnamos com diferentes experiências nesse planeta, ora como homem, ora como mulher, ora no Iêmen, ora em Uganda, ora na Nova Zelândia, ora no Brasil. Nós reencarnamos em diferentes países, em diferentes contextos sexuais para aprender. E também reencarnamos em outros mundos que oferecem contextos para aprender. Então, não estranhe você o fato de que no grupo mediúnico haviam pessoas que tinham reencarnado lá. Nós podemos estar aqui e numa próxima vida reencarnar em outro mundo, que não tenham coisas que nós temos aqui e que tem coisas que nós não temos aqui, e possibilidades cognitivas, comportamentais, emocionais que nós não temos aqui, que você lá consegue adquirir com muito mais facilidade. Então, esse critério de reencarnação não é fixo no nosso planeta, como pode parecer. E não necessariamente você está sendo banido ou promovido, né? A base disso não é nem banimento, no caso, não é uma transmigração de banimento, nem uma transmigração de promoção, que são as duas mais conhecidas, mas é apenas a experiência por si só, aprendizado, experiência, tudo devidamente calculado pelos altos mentores que coordenam o processo evolutivo dos seres. Então, é conforme as necessidades. No caso lá, pelo que nós pudemos perceber, o que foi percebido,
e foi mais ou menos informado, é que não foi uma questão de guerra, bomba atômica, gás químico, não foi uma tragédia provocada diretamente pelos habitantes, mas foi um advento planetário e astronômico. Não sabemos exatamente precisar como, porque no trabalho de assistência você não fica preso à curiosidade. A prioridade é a assistência e você só tem então algumas poucas informações que eles dão ou permitem conforme os médiuns que você possua para captar essas informações. Então não dá para a gente criar muito em cima, mas fica então para nós uma questão que eu acho fundamental, que a gente tem falado em alguns vídeos. Esse fenômeno existe e é possível e acontece. Na maioria das vezes a gente sequer tem condições de percebê-lo. Por quê? Porque na nossa mente há um condicionamento natural de achar que todos os espíritos, primeiro de achar que todos que vêm na reunião mediúnica são desencarnados. É um condicionamento natural. A gente achar que todos são desencarnados, nem sempre. Muitos são encarnados, até mesmo obsessores. E segundo, isso, inclusive vamos falar sobre isso num próximo vídeo. E o segundo, de achar que todos os que estão sofrendo são deste planeta. Não são. Né? Dependendo de uma série de pré-condições, podem sim vir tratamentos de outros mundos. Você poderia pensar assim, não, mas nesse outro mundo não tem reunião mediúnica? Não, vejam bem, vamos entender uma coisa. A assistência foi dada, nunca depende de reunião mediúnica. No entanto, se um planeta, um lugar, um país, ele tem reunião mediúnica, ele tem possibilidades de trabalho, a espiritualidade fornece o trabalho. Então, se não existisse no nosso país, no nosso planeta, reunião mediúnica, se Kardec não tivesse trazido esse trabalho, se isso não tivesse sobrevivido, a espiritualidade faria esse trabalho tranquilamente, como faz. Como eu disse, a maioria das pessoas não deram comunicação. Mas o trabalho é para nós. A pessoa que, quando encarnada, consegue fazer um trabalho desse, olha que beleza, olha que aprendizado, olha que aprofundamento da espiritualidade você está tendo. Então é uma dádiva, é uma bênção, é uma oportunidade única que poucos seres humanos ainda podem usufruir. Então aqueles poucos que têm a chance, a oportunidade de ouro de participar de uma reunião mediúnica, que leva a sério e dedicado, acaba tendo aprendizados como esse, que ampliam a tua visão, mexem com o teu senso de universalidade, de fraternidade, né? Que ampliam o seu processo de entendimento do universo que a gente vive. Então é uma oportunidade maravilhosa de crescimento. Então é isso, eles foram tratados e seriam postos para reencarnar, ok? Aqui neste planeta. O planeta lá voltaria a ter vida senciente? O grupo mediúnico, na época, debateu que provavelmente sim, mas dentro de um ciclo cósmico muito lento, né? Não sabemos como isso aconteceria, teríamos que ter mais informação, coisa que nós não tivemos. Mas nós acreditamos que, como o planeta tem oxigênio, ainda tinha natureza, e muitos dos animais que sobreviveram sobretudo nas reentrâncias, e eram animais que se adaptavam, né, na lei da adaptação das espécies, se adaptavam a uma vida com menos água, com uma quantidade de água menor, e nos subsolos, nas reentrâncias, né, nas cavernas, mas boa parte da população senciente, que seriam
Eu não posso chamar eles de seres humanos, porque eles sequer eram mamíferos, então eu acho que a palavra humano não definiria essas pessoas, né? Eu chamaria de seres sencientes, porque eram autoconscientes, como nós somos, seres humanos, mas eles tinham a origem do seu processo lá no planeta, na seleção das espécies, foi pelos répteis, não pelos mamíferos primatas, não é isso? Obviamente que o mais importante que a gente quer frisar aqui são as possibilidades de uma reunião mediúnica e as possibilidades de assistência. Então, assistência mediúnica a espíritos desencarnados de outros orbes. Foi o nosso tema de hoje. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.